Grazie, Presidente. Obrigada, Presidente. Caros deputados, hoje estou aqui no Parlamento para apresentar os nossos planos para o próximo Conselho Europeu, 10 e 11 de dezembro. Mas antes de o fazer, talvez possa fazer o ponto da situação sobre duas outras questões que estarão também presentes nesse Conselho, o Brexit e a situação com que nos deparamos relativamente ao QFP e os programas Next Generation EU. Estamos a viver dias decisivos para as nossas negociações com o Reino Unido, mas, honestamente, hoje não posso ainda dizer se vamos ter ou não um acordo. Temos tido progresso numa série de questões importantes, aplicação de lei, cooperação no setor jurídico, coordenação, bens e serviços. Temos agora linhas gerais para um eventual texto final. Nestas áreas há ainda coisas que têm que ser acordadas, mas é algo que podemos gerir. No entanto, há três questões que podem fazer a diferença entre termos um acordo e não o termos. Os temas cruciais para a União Europeia são questões ligadas à situação de equilíbrio, a governação e as pescas. E com muito pouco tempo à nossa frente, nós faremos todo o possível para chegar a um acordo. Podemos até ser criativos, mas não vamos pôr em causa a integridade do mercado interno, que é a salvaguarda da prosperidade europeia. E é por isso que precisamos de estabelecer mecanismos robustos, assegurando que a competitividade e a concorrência continua a ser livre e justa. Quanto às ajudas estatais, nós temos ainda questões sérias a resolver, nomeadamente no que diz respeito à aplicação de medidas. Há dúvidas também quanto ao seguinte: como é que poderemos manter e fazer respeitar os nossos padrões elevados de proteção dos trabalhadores, das medidas de proteção dos consumidores, etc. E queremos saber a que medidas poderemos recorrer se houver um não cumprimento, porque claro que podemos ter confiança, mas termos legislação é ainda melhor. À luz da nossa experiência, um sistema de governação forte é essencial para assegurar que aquilo que foi acordado é verdadeiramente aplicado. No que diz respeito às pescas, claro que ninguém põe em causa a soberania do Reino Unido nas suas águas, mas precisamos de alguma previsibilidade e garantias para os pescadores que trabalham nestas águas há décadas ou mesmo há séculos. Os próximos dias vão ser decisivos. A União Europeia está bem preparada para um cenário sem acordo, mas claro que preferíamos ter um acordo. Eu confio no nosso negociador e nas suas capacidades, mas independentemente do acordo, teremos que ter e teremos uma diferença clara entre o facto de se ser membro de pleno direito da União Europeia e, por outro lado, ser apenas um parceiro. Eu tenho consciência das consequências deste processo e é por isso que agradeço o apoio do Parlamento Europeu, agradeço a vossa compreensão e nós vamos percorrer este último percurso em conjunto. Ao mesmo tempo, a União Europeia aguarda também luz verde para os programas QFP e Next Generation. Nós apresentamos já o nosso programa. O chefe de Estado e de Governo dos 27 Estados-membros conseguiram um compromisso. Os senhores deputados
desenvolveram ainda mais todo o pacote e temos agora um resultado que leva em consideração as diferentes preocupações políticas, mas há dúvidas por parte de 2 Estados-membros. O melhor caminho seria resolver essas dúvidas. Em julho, todos os chefes de Estado e de Governo chegaram a acordo quanto ao mecanismo de condicionalidade. Trata-se aqui de impedir violações contra o princípio de Estado de Direito e que possam pôr em perigo o orçamento europeu e apenas isso. E isso é absolutamente necessário e é muito difícil de imaginar que alguém na Europa possa eventualmente ter alguma coisa contra isto. Senhores deputados que ainda têm dúvidas, para esses países há um caminho claro. Podem recorrer, por exemplo, ao Tribunal de Justiça para fazer verificar todos esses problemas. E é precisamente aí que se costuma fazer a interpretação de textos jurídicos e de forma a não fazer esperar mais os cidadãos europeus que precisam desta ajuda. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Há pessoas cuja existência está ameaçada, pessoas que perderam o seu trabalho, inclusivamente na Polónia e na Hungria. E é a situação que temos e continua a agravar-se, sobretudo na situação de pandemia. Continua a aumentar o número de mortos, os hospitais estão em situação de tensão e, em algumas regiões, as unidades de cuidados intensivos estão sobrecarregadas também. Eu sei que há restaurantes, cafés que querem um fim das restrições, mas não podemos cometer o mesmo erro que cometemos no verão. Se o fizermos demasiado depressa, teremos um risco de uma terceira vaga depois do Natal. Este Natal será diferente, será mais calmo e é também uma questão de solidariedade entre os Estados-membros. Mas temos também boas notícias. A Comissão Europeia assegurou já a compra de vacinas com 6 empresas. E uma parte de europeus poderá já estar vacinada antes do fim de dezembro. Portanto, temos luz ao fim do túnel. No fundo do túnel, as vacinas são importantes, mas o que conta é a vacinação. Os Estados-membros têm que se preparar, porque precisamos de seringas, precisamos de assegurar uma cadeia de frio para as vacinas, precisamos de pessoal devidamente formado, tudo isso tem que ser preparado. Portanto, é preciso preparar a logística para depois poderem ser administradas milhões de vacinas. É esse o caminho. Senhores deputados, temos ainda uma outra crise, para além do Covid. O aquecimento global é a crise do nosso planeta. Senhores deputados, um número crescente de países prometeram uma situação de neutralidade carbónica até 2030, o que são boas notícias. Devemos ser, de facto, neutros. Estas palavras até podiam ser minhas, mas não são. São palavras de António Guterres no fim de semana passado. Pela primeira vez, nos últimos 4 anos, o G20 adotou compromissos claros no que diz respeito às alterações climáticas. Mais de metade dos membros
assumiram essa responsabilidade de neutralidade climática até 2050. E ser corajoso compensa e mostra que escolhemos o caminho certo quando decidimos reduzir as emissões de CO2 até 2030. E isto deve encorajar o chefe de Estado e de Governo a confirmar este objetivo no próximo Conselho Europeu. E pretendemos, com tudo isto, reforçar a cooperação e talvez possa falar agora um pouco da segurança das pessoas na Europa. E tenho a certeza que falo em nome de toda a União quando digo que a Europa está solidária com os franceses e com os austríacos. A Europa está unida face aos ataques terroristas nas nossas cidades e estamos prontos para atuar. Em dezembro, a Comissão vai apresentar uma nova agenda europeia para a luta contra o terrorismo. Queremos reforçar a cooperação entre os serviços de segurança, dar aos guardas de fronteira a tecnologia moderna de que precisam, intensificar os nossos esforços para evitar a radicalização e proteger melhor os locais públicos. Mas, enfim, a nossa ação fica limitada se os Estados-membros não colocarem em prática aquilo que acordaram. Por exemplo, as regras de luta contra o branqueamento de dinheiro, a utilização de armas, etc. E a aplicação dessas medidas é chave e com certeza que o Conselho passará a ação rapidamente. Portanto, do Brexit até à pandemia, terrorismo e orçamento, e quando juntarmos as nossas forças, só nesse momento é que vamos conseguir os nossos resultados. Negociações fortes que dão origem a um compromisso que é aplicado rapidamente. É assim que vamos poder construir o nosso futuro. Que viva a Europa!